mergulhar no profundo do Evangelho. Não vamos ficar molhando os pezinhos na beirinha, não. Vamos mergulhar no profundo do Evangelho, amém? Vamos sair daqui encharcado da palavra de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, Deus lá em cima diz amém. Amém? E assim será. Hoje eu trouxe uma palavra que está embaixo do seguinte tema, que diz assim: é tempo de despertar. Irmãos, não é tempo mais de cochilar, não é tempo mais de descansar, é tempo de despertar. Amém? Eu vejo que muitas vezes a gente fala assim, se botar, chegar numa igreja e perguntar, quem quer que Jesus venha amanhã? Quando levanta a mão aí, quem quer que Jesus venha amanhã? Quem quer que Jesus venha amanhã? Mas aí, você já conquistou os seus filhos? Os seus filhos já estão salvos? A sua esposa já está salva? O seu marido já está salvo? Os seus amigos já estão salvos? Porque você sabe, a hora que Jesus voltar, não há mais tempo. Então eu se perguntasse para mim, eu diria, Jesus, olha só, segura mais um pouco aí, tem um pessoal que eu preciso pregar ainda, tem um pessoal que está meio desviado ainda, que eu tenho que pregar para eles. Porque eu quero chegar lá, por mais que eles tenham me desprezado, por mais que eles tenham falado mal de mim, eu quero que eles estejam comigo lá. Amém? Amém? Então é isso que nós temos que pensar, irmãos. Não temos que não falar, Jesus venha logo. Não, tipo assim, Jesus, espera mais um pouquinho, deixa eu ganhar mais um pouco de alma. Porque quando nós pensamos assim, Jesus venha logo, nós estamos pensando em nós. Nós estamos aqui, vamos ser salvos, e os outros que se lasquem. Nós temos que pensar assim, quantos da nossa família ainda não estão? Quantos estão descendo daquele ônibus ali agora e não estão salvos? A hora que Jesus aparecer nas nuvens, acabou o tempo, irmão. Então, por isso que nessa noite a gente diz, é tempo de despertar. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é tempo de despertar, meu irmão, não mais é tempo de ficar brincando. Satanás, ele não tem mais estratégia mais eficaz que ficar nos distraindo. Porque ele sabe que quanto menos tempo nós despertar, mais tempo ele ganha. Amém? Mas por que ele está ganhando tempo? Por que ele está ganhando tempo? Com tantas igrejas abertas, tantas igrejas grandes, enormes, por que ele está ganhando espaço? Porque você vê o mundo de hoje, o mundo está cada vez mais perdido. E cada vez mais igreja. Ué, mas alguma coisa não está batendo. A matemática não está fechando. Se está abrindo cada vez mais igrejas, e cada vez as pessoas estão ficando piores, alguma coisa está acontecendo. A gente precisa saber, a gente precisa despertar o que está acontecendo. Amém? Eu quero começar com um versículo que ele diz assim. Não, primeiro eu quero fazer um exemplo aqui, antes do versículo. Aqui diz assim, o peixe não tem fome no seu ambiente. Diz assim, o peixe não tem fome no seu ambiente. Alguém já viu dizer que um peixe morreu de fome dentro do mar? Se acontecer alguma vez, é tão pouco que a gente nem soube. O peixe, os peixes, eles não morrem de fome, porque aonde eles estão, tem alimento o suficiente para eles. Deus deixou o suficiente para eles que vivam lá. Amém? Mas quando é que eles morrem, muitas vezes? É quando eles são fisgados, irmãos. Quando eles são fisgados. E como é que eles são fisgados? Eles são fisgados por uma isca. E aí eles vão atrás daquela isca e acabam fisgados. E que isca é essa? É um alimento que não estava no mar. Um alimento que estava fora. Aí botaram só para tirar ele para fora. Amém? Você entendeu? Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes
O crente é assim, irmãos. O cristão é assim. Ele tem tudo em Deus. Ele tem tudo na palavra. Na palavra, ele te ensina como você ser próspero. Na palavra, ele te ensina como se dar com seu filho. Na palavra, ele ensina como lidar com a sua esposa, como lidar com o seu marido, como lidar com seu pai e com sua mãe. Deus, ele deixou tudo para nós. Mas por que muitas vezes nós somos fisgados, irmã Fran? É porque nós pegamos coisa de fora. Nós já pegamos algo de fora, sendo que Deus deixou tudo para nós que está aqui. Amém? Amém? Não vai buscar nada o que está fora da Bíblia. Porque o que está na Bíblia é o suficiente para te sustentar. Mas Satanás, ele joga isca com alimentos de fora, alimentos que não estão na Bíblia. Aí você vai atrás daquela isca e ele te puxa para fora. E muitos estão assim, irmãos, estão saindo do Evangelho, saíram do Evangelho, porque pegaram o alimento que não está ali. Pegaram o alimento que não era do seu ambiente. Pegaram o alimento que não era que Deus tinha dado. Veio de fora. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que cuidar. As palavras, os conselhos que vêm de... Se não vai... Tudo que te aconselhar, tudo que disser para você que não está na Bíblia, que confronta a Bíblia, abre o olho, irmão. Os conselhos dizem assim, ó, segue o teu coração, dizendo que diz que o coração é enganoso. Faça o que você tem que fazer, sendo que Deus fala assim, ó, esquece o seu eu. Muitas vezes temos que fazer aquilo que a gente não quer fazer para agradar a Deus. Amém? Mas por que isso acontece, irmã Laci? Vocês vão começar a entender nessa noite através dessa pregação. Ela começa no versículo dizendo assim, lá em Amós. Em Amós 8:11. Aquele que está com a sua Bíblia em mãos, ou aqueles que não estão com a sua Bíblia em mãos, está aqui um telão, aqueles que conseguem ler aqui. Amém? Está em Amós 8:11. Aqui a gente começa a entender por que muitas vezes nós estamos se alimentando com coisas que vêm de fora, não aquelas coisas que Deus deixou para nós. Que muitas vezes nós comemos não o que Deus deixou na Bíblia para nós, mas sim o que de fora estão trazendo. Estão trazendo as coisas de fora para substituir as coisas de Deus que está dentro. Amém? Todos acharam aí? Todos acharam? Espera o meu irmão ali achar. Glória a Deus. Achou ali? Amós 8:11. E diz assim: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. E todos ficarão com fome, mas não por falta de comida. E com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus. E o Senhor, a mensagem de Deus, o Senhor, 12. Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo, e não pelas regiões do norte e do leste do país, procurando as mensagens de Deus e o Senhor e do Senhor, mas não encontrarão. Irmãos, esse dia já está chegando, se já não chegou. A Bíblia aqui, pastor Juan, ela não diz que vai faltar igreja.
Ele diz que vai faltar a palavra de Deus. Igreja vai ser um monte. Que uma que a igreja virou um bom negócio para alguns. Amém? Então a igreja sempre vai ter. Mas agora é o seguinte. Quando eu falo igreja aqui, eu estou tentando dizer as congregações. Sempre vai ter. Mas o que vai faltar é quem pregue. Mas como assim quem prega? Mas sempre vai ter pregador. Mas quem disse que muitos estão pregando a verdadeira palavra? Porque está dizendo a palavra de Deus que eles vão correr para um lado, para o outro, desesperados em busca da verdadeira palavra de Deus, mas não encontrarão. Irmãos, e tu vai achar hoje, no dia de hoje, você vai em muitas igrejas e você acha poucas igrejas com verdadeiras palavras de Deus. Você vai achar poucas igrejas que vão falar da Bíblia para você. Eles vão falar da vida deles, vão falar da vida do seu cônjuge, vai falar até da sua vida, vai dizer um monte de coisa, mas não vai chegar a falar da palavra de Deus. Irmãos, e muitas vezes não é culpa deles. Porque muitas vezes eles não vão saber, não vão entender a palavra de Deus para falar. Aí eles vão ter que falar alguma coisa e eles falam o que tem na cabeça. Muitas vezes não é culpa deles, irmãos. É muitas vezes Deus não entregou a mensagem para eles. E eles têm que falar algo. Ele tem que dizer qualquer coisa. Amém? Me chamaram, meu irmão Fernando, você tem que pregar em tal lugar lá. Aí eu fui convidado, tem que pregar em tal lugar. E Deus não falou comigo, tem que dizer qualquer coisa. Amém? Aí eu vou ler qualquer coisa, e se Deus não falar comigo, eu vou dizer qualquer coisa da minha cabeça, da minha vontade. Amém? E hoje muitos estão assim. Então por isso que a palavra diz que as pessoas terão fome da verdadeira palavra de Deus. Terão fome daqueles que verdadeiramente vão pregar a palavra de Deus. Porque esses verdadeiramente que querem pregar a palavra de Deus, irmãos, Jesus já falou, vocês serão expulsos da sinagoga. Quer dizer o quê? Aquele que fala verdadeiramente a palavra de Deus vai falar aquilo que te confronta, aquilo que vai te confrontar. E isso não atrai público, isso não atrai pessoas, isso atrai somente verdadeiros cristãos. E a palavra de Deus é clara, esses são poucos. As palavras que atraem o público, que é a palavra de cura, a palavra de milagres, amém? Essas atraem o público. Mas a palavra de confronto, a palavra que esfrega o seu pecado na sua cara, você não quer vir. Você não quer ouvir. Mas é isso que te cura. É isso que te aproxima de Deus. É isso que te lava dos seus pecados. É quando você reconhece que você pecou. Obrigado. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Acharam aí? Romanos 10, 14. Glória a Deus. E diz assim, Romanos 10, 14. Se não achar, lê ali. Olha só. Mas como é que as pessoas irão pedir como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvir a mensagens? E como poderão ouvir mensagens se não for anunciada? Aqui está dizendo assim, como é que as pessoas vão crer em Cristo?
Como é que as pessoas vão pedir, vão receber? Como é que elas vão crer em Cristo se não tem quem pregue? Se não tem quem pregue que Cristo pode salvar. Se não tem quem pregue que Cristo é o Senhor. Que não tem quem pregue que só Ele é digno de glória. Amém? Não tem quem pregue. Hoje as pregações são diferentes, são pregações que dizem mais sobre o meu ego, sobre como você pode ser melhor, de como Cristo foi melhor. Que aquele que reconhece o Evangelho, irmãos, começa a reconhecer que o Evangelho é renúncia. É renúncia. As pessoas entram pelaquela porta ali, a primeira coisa que começam a oferecer é benefícios no Evangelho. Ah, tu vai ter carro novo, tu vai ter casa nova, tu vai ter aquilo outro. Sendo que o seguinte, que Jesus falou, quer me seguir? Pega a sua cruz. Primeira coisa, você tem que começar a se rejeitar. É abrir mão do Evangelho. A primeira coisa, você tem que abrir mão. Ah, o que acontece? Você entrou aqui dentro, você quer ver uma pessoa servir verdadeiramente a Cristo? A pessoa entrar pela igreja e perguntar, e aí, como é que é a igreja? A igreja é maravilhosa, é salvação. Eu disse, e daí, vou conseguir emprego novo. Você tem que abrir mão de muita coisa. O Evangelho é renúncia. Você vai ter que renunciar a amigos, vai ter que renunciar a pessoas que não fazem bem para você. Você vai ter que renunciar muitas vezes até empregos que não vão te aproximar de Cristo. Você vai ter que renunciar a pessoas que te rodeiam, que te fazem mal. Mas você vai ter que abrir mão. E aí depois que você abrir mão, aí começa a acrescentar. Mas primeiramente você tem que abrir mão. Primeiramente você tem que pegar a cruz. Jesus, o Filho de Deus, ele não saiu aqui no mundo ganhando. Ele teve que abrir mão. Ele abriu mão da sua majestade. Ele abriu mão dos manjares do céu para estar aqui primeiro. Glória a Deus. E olha só, e no 15, como é que as mensagens serão anunciadas se não forem ouvidas? Os mensageiros das Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver o mensageiro trazendo as boas notícias. Como é bonito o mensageiro trazendo as boas notícias. Quer dizer o quê, irmão Fernando? Como é lindo um pregador trazendo a mensagem de Deus. Não a mensagem dele, não a mensagem do seu coração, mas sim a mensagem que já está escrita aqui. Mas sabe o que é o problema, pastor Juan? É que tem aqueles que são mensageiros que trazem mensagem, mas tem muitos mensageiros sentados. E aqueles que é para ouvir a mensagem estão trazendo a mensagem. E tem muitos aqueles que é para trazer mensagem estão sentados. Amém? E aqueles que era para estar sentados ouvindo a mensagem, está eles trazendo a mensagem. Eles têm que pensar assim, agora é hora de eu ouvir a mensagem. O problema é que todos acham, não, eu sou mensageiro e não preciso ouvir a mensagem. Muitas vezes você é o que precisa ouvir a mensagem. Muitas vezes é você que precisa ouvir o mensageiro, não ser você o mensageiro. Amém? Tem muitos mensageiros que estão sentados, esperando a oportunidade de trazer a mensagem que Deus mandou trazer. Mas estão sentados. E aqueles que ainda não são o mensageiro estão trazendo a mensagem. Mas por que, irmã Nessi? Porque eles não querem que os mensageiros tragam a mensagem. Porque muitas vezes a mensagem é de confronto. Muitas vezes a mensagem vai te fregar o pecado. Muitas vezes a mensagem vai te tirar da fase de acomodação. Muitas vezes o mensageiro vai dizer que você tem que abrir mão de algo que você ama, que você quer. Aí os mensageiros que não são mensageiros, eles trazem a mensagem que você quer ouvir. A mensagem que se adapta na sua vida. Mas só que é o seguinte, irmãos, enquanto esses mensageiros verdadeiros, aqueles que trazem a mensagem de Cristo, não forem levantados, não forem trazidos para trazer mensagem,
O povo ainda andará para um lado e para o outro, mas não encontrarão a palavra de Deus. E terão sede, e terão fome, e não encontrarão a palavra de Deus. Porque os mensageiros não estão conseguindo entregar a mensagem. Amém? E diz a palavra de Deus no final, diz assim, como é lindo, como é maravilhoso, quando o mensageiro vem e traz a mensagem de Cristo. Como é lindo, pastor Juan, quando o pregador abre a Bíblia e prega o que está na Bíblia. Não aquilo que vai ficar bonito, não aquilo que vai atrair o público, não aquilo que vai encher a igreja, mas aquilo que Cristo deixou. Muitas vezes as feridas abertas, irmão, muitas vezes feridas abertas, irmã Fran, elas precisam de remédios doloridos, mas vai curar. Não adianta ficar só soprando para passar um pouco, aliviar um pouco. Não, você precisa de um remédio que pode arder, mas vai curar. Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo. E por quê? E por quê que esses mensageiros não estão conseguindo chegar aqui, pastor Juan, e trazer mensagem? Nós estamos começando a entender agora no próximo versículo. O porquê que os mensageiros não vão conseguir chegar aqui? Ou não estão conseguindo chegar para trazer as mensagens? Há alguns mensageiros, mas poucos. A maioria, vou dizer, não são mensageiros. São pessoas que falam bem e têm um bom discurso. Entende bem do português, mas não entende muito da palavra de Deus. São como estríbalas, que ninguém entendia a palavra mais do que eles. É eles que copiavam a palavra e faziam cópias para outros. Eles estudavam a palavra dia e noite. Mas Pedro, um quase analfabeto, falou para ele assim: você conhece as escrituras? Você lê a escritura todo dia. Você é um teólogo que usa aí. Mas você não entende o que está escrito. Porque os mistérios que estão aí não é através do estudo, é através da luz de Deus. É o Espírito Santo que te revela. Você pode ter um curso, você pode fazer um curso para conhecer a Bíblia. Mas os segredos, os mistérios da Bíblia, só o Espírito Santo vai te dar. Amém? Glória a Deus. Olha só, passa o versículo. Romanos 10:16. Olha só, irmão, vou começar a notícia aqui, porque que eles não vão aceitar. Mas nem todos aceitam as boas notícias. É por isso que os mensageiros verdadeiros, irmão Fran, não estão entrando nas portas hoje, porque nem todos aceitam o que eles querem pregar. Entre aceitar as pessoas que vão pregar a verdade e fechar a igreja, eles preferem ficar com a igreja aberta. Glória a Deus. E diz aqui, ó, mas não adianta, os mensageiros querem entregar a mensagem de Deus, mas o problema é que nem todos querem aceitar a mensagem verdadeira. Ó, vou ler novamente. Mas nem todos aceitam as boas notícias do Evangelho. Foi Isaías que disse: o Senhor que criou a nossa mensagem. Isaías falou, foi ele que criou essas palavras. Foi ele que nos deu a palavra. Então nós temos que ser como peixes, que se alimentam daquilo que Deus nos deu. Não vamos comer nada de fora. Não vamos cair na isca do inimigo. Porque é isso que ele faz. Ele vai trazer coisas de fora. E você vai querer comer coisas de fora. Coisas que não estão nessa Bíblia. Vão querer comer de fora. E quando você pegar de fora, ele te puxa para fora do ar. Quando você puxou para fora, você está morto. Amém? Então não vai, irmão, atrás de coisas que estão de fora. Pega as coisas que estão de dentro. Porque você se alimentar das coisas que é de dentro, você nunca vai morrer de fome. Você nunca vai morrer de sede. Porque tudo que você precisa está aqui. Deus deixou ele completo para nós.
Tudo que você precisa, tudo que você precisa ser bem sucedido, tudo que você precisa para se dar bem com a sua esposa, tudo que você precisa para se dar bem com o seu filho, tá aí, tá escrito. Muitas pessoas falam assim, ó, eu vou fazer um curso com doutorado em ganhar dinheiro, como é que é? Um mestre em ganhar dinheiro, como é que eu não sei, chama guru, não me lembro o nome, como é que chama isso. Amém? Sempre que o homem mais rico que pousou nessa terra foi Salomão. Ele deixou tudo para ti aqui. Amém. Como é que ele fez? Amém? Mas lembre-se, ele deixou tudo como é que ele cresceu. Mas ele também disse, é tudo vaidade. Eu tive tudo isso que vocês querem, eu já tive. Mulheres, eu tive. Dinheiro, eu tive. Riquezas, eu tive. E no final eu compreendi que tudo é vaidade. Amém. Verdadeiramente, o que nos satisfaz e nos preenche é Deus. Amém. Glória a Deus. Quem é que fez os peixes? Quem é que fez os peixes, irmão Fernando? Não. Quem fez os peixes foi o mar. Deus fez assim, fez os mares e falou assim, mares, produz os seus frutos. Quem é que fez as árvores? A terra. Deus fez a terra e falou assim, produza os seus frutos. Amém? É por isso que quando você tira o peixe do mar, ele morre, porque quem fez o peixe foi o mar. Por isso que quando você tira a planta da terra, ela morre, porque quem fez a planta foi a terra. E quem nos fez? E quando você sai de Deus, você... Tá entendendo, irmão? Quando você sai do seu Criador, você morre. Quando você sai daquilo que te criou, você morre. Glória a Deus. O 17. E o 17. Portanto, a fé vem por ouvir. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Irmãos, como é que as pessoas vão ter fé na salvação se a pregação não é de Cristo? O que estão pregando não é de Cristo. Se você realmente quer ter pessoas na igreja, mas pessoas maduras, pessoas preparadas para guerras espirituais, você tem que começar a dar alimento forte. Você vai ter que começar a mergulhar no mais profundo do evangelho, como eu comecei aqui. Não ficar somente no rasinho. Porque quando você estiver somente no rasinho, você vai criar cada vez crentes mais fracos. Crentes que não vão suportar, irmãos, um olhar de uma pessoa que olhe de desprezo para ela. Eu vou embora dessa igreja porque olharam com desprezo para mim. É pessoas que não são maduras. Mas quando você pega uma pessoa e começa a apresentar o verdadeiro evangelho de Cristo, essa pessoa vai se moldando. Essa pessoa vai se moldando, irmão Freire. E ela vai fazendo uma casa. E essa casa, irmão Fernando, ela vai construindo em cima de uma rocha. E quando ela constrói em cima da rocha, vem vento, vem chuva, vem tudo, e aquela casa fica em pé. O que é os ventos? É os problemas, é os desafios, é o maltrato, é tudo aquilo que você vai passar na sua vida que nós vamos passar. Mas quando você bota uma pessoa, prega a pessoa verdadeiramente na palavra de Cristo e está na rocha, ele balança, mas não cai. Ele balança, mas não cai. Mas quando você pega um crente e já começa prometendo tudo de bom, que tudo vai dar certo, que tudo é aquilo outro, e tudo aquilo outro, e você prega metade da sua vida e nada da Bíblia, o que acontece? Você cria crentes que vão construindo essa casa sob areia. Aí você pode olhar assim, olha aquele crente que eu preguei, que maravilha, olha como ele está grande, como ele está servindo a Deus. Aí Deus olha assim, deixa vir a primeira tempestade. Deixa vir o primeiro vento. Deixa vir a primeira tempestade e você vai ver. E dito e feito. Na primeira tempestade que acontece na igreja, o primeiro escândalo que acontece na igreja é o primeiro lugar. Por quê? Porque onde ele está firmado é na areia. E por que foi firmado na areia? Por causa da pregação, por causa da palavra que você pregou. Você amadurecesse verdadeiramente na palavra de Cristo, ela tinha se tornado um verdadeiro
discípulo de Jesus. Amém? Irmãos, olha só. Quando você prega verdadeiramente a palavra de Deus, só tem duas saídas. Ou a pessoa amadurece e fica forte, ou ela não aceita e vai embora. Mas numa guerra eu prefiro adultos. Porque criança numa guerra só atrapalha. E nós estamos numa guerra constante contra o inimigo. Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo aqui? João 16:1. João 16:1. Acharam aí? Ele diz assim, em João 16:1. E Jesus disse, ainda eu digo isso para vocês. Não abandone, para que vocês não abandonem a sua fé. Ele está dizendo para nós também, irmãos. Ele foi para os discípulos. Sim, nós temos o quê? Está dizendo para nós também que pregam o evangelho. Ele diz assim, olha, eu estou dizendo para vocês, irmão Fran, para que você não perca a fé. Estou dizendo para ti, irmão Fernando, para que você não perca a fé. Estou dizendo para o senhor, pastor Juan, para que tu não perca a fé. Para ti, irmão assim, para que tu não perca a fé, Deus está dizendo isso. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, vocês serão expulsos das sinagogas. Irmão, tu acha... eu vou entrar na igreja, você entra em qualquer igreja. Entra ou não entra em qualquer igreja? Mas quando Jesus está falando que você é expulso da sinagoga, não é expulso porque você entrou na igreja. Você é expulso porque você pregou alguma coisa. O que é ser expulso? É não deixar você pregar. Você deixa eu pregar? Não, tu não. Eu quero pregar? Não, tu não. Tu acha que Paulo era expulso da sinagoga quando ele entrava? Não. Paulo era expulso da sinagoga quando ele começava a pregar. Quando ele abria a boca para pregar, te manda aqui. Amém? O que confronta eles não é a sua presença, é o que você prega. O que confronta eles não é a sua presença ali. Se você estiver ali e estiver só ouvindo o que eles pregam, está tudo certo. Mas eu quero ver quando você abrir a boca e pregar para eles. Vamos ver se eles vão ficar seu amigo ainda. Vamos ver se vão deixar você pregar outra vez lá. Aí vão dizer para você, não, irmão, vai que paz, uma benção aí, não me chama mais esse pessoal que vai pregar aqui. Porque aqui vai correr o nosso povo. Vai correr o pessoal daqui, com essas palavras dele aqui. Amém? Aí você vai ser expulso, mas não expulso da sinagoga, expulso da palavra que vão te dar, da oportunidade que vão te dar. Amém? Então, Paulo, ele era expulso quando ele abria a boca para falar. Quando ele sentava ali, olhava ali, nada, mãe, mais um sentadinho aí. Mas quando ele fazia assim, ó, levantava a mão, aí Barnabé, que estava com ele, olhava e, meu Deus do céu, lá vem Paulo de novo. Já senti que nós vamos apanhar de novo. Amém? E quando Paulo abria a boca, meu irmão, ele começava a falar. Você começava a dizer sobre Cristo, sobre a salvação. Creio eu, dizendo eu. 10 minutos depois, jogava ele lá na rua. Não me parece mais aqui com essas palavras. Mas sempre tinha 1 ou 2 ou 3 que ia atrás de Paulo. Ô Paulo, eu gostei do que falou lá. Eu gostei do que falou lá. Eu gostei daquilo lá. Sempre quando eu expulsava um Paulo, alguém vinha atrás de Paulo e dizia, ô Paulo, aquelas tuas palavras, eu estava trancado aqui, ó, ninguém falava. Amém? Assim Paulo ia construindo. Glória a Deus. E vamos continuar. Versículo 2. Vocês serão expulsos da sinagoga. E chegará um tempo em que qualquer um que matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Assim, qualquer um que matar estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus.
Mas quem é que mata e acha que está fazendo a vontade de Deus? É lógico que vai ver que não é a vontade de Deus. Mas o que Jesus está falando ali? Espiritualmente. Está dizendo assim, qualquer um que matar as pessoas espiritualmente, vão estar matando as pessoas espiritualmente, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Estão pregando as coisas erradas, fazendo as coisas erradas, dizendo assim, Jesus é assim, assim, pregando umas coisas que não estão na Bíblia e matando as pessoas espiritualmente e acham que estão fazendo a vontade de Deus. É disso que Jesus está falando. E é isso que eles não entendem, irmãos. Eles conseguem ler a Bíblia, mas não conseguem ver espiritualmente o que está escrito. E quando eles conseguem ver o que está escrito espiritualmente, e confrontam ele, dizem, não é bem assim. Glória a Deus. E sempre foi assim, irmão Fernando. Sempre foi assim. No tempo dos discípulos também era assim. Cada vez que falava algo que confrontava ele, dizia assim, não é bem assim. Nós somos o mestre da lei, não é assim. Sim, mas como não é assim? Está escrito aí. Não, é assim. Aí Jesus falava por espírito, por parábolas. E as pessoas chegavam assim, o que ele está falando? Aí Jesus falou assim, eu estou falando para que eles não entendam mesmo. Eu estou falando para que eles não entendam mesmo. Por isso que ele diz que chegará um tempo que os loucos serão sábios, os sábios serão loucos. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui o último versículo. Nós estamos no último aqui. Em João 16:3 agora. Olha só. E eles vão fazer essas coisas porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Por que eles fazem essas coisas? Lembra que eu falei para vocês no começo? Muitos vão pregar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitos vão pregar as vidas deles ali. Mas Deus não está. Ele não tem culpa. Por quê? Porque eles não conhecem a Cristo ainda. A hora que eles conhecerem a Cristo, vão começar a ler a palavra de Cristo. A hora que ele começar a ler a Cristo, não é o curso de teologia que vai mostrar para ele, mas sim Cristo vai mostrar para ele a verdade na Bíblia. Amém. Amém? Tem gente que sabe até o número da sandália de Moisés, de tanto que estudou, mas não sabe por que Moisés usava a sandália. Porque Deus não revela. Deus diz assim, eu revelo a quem eu quiser. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. E ele diz assim, mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. Jesus continuou e não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Então Jesus falou assim, eu estou falando isso agora para vocês, que vocês serão expulsos de igrejas, de sinagogas, que vocês vão pregar e as pessoas não vão acreditar. Mas isso estou dizendo para que vocês não percam a fé de vocês. Para que você pense assim, mas será que eu estou pregando errado? Será que eu estou... será que o que eu prego não é de verdade? Não, ele está dizendo, não feche sua fé. É verdade que você está pregando, mas vamos expulsar você da sinagoga. Amém? E está dizendo mais, ele disse assim, e quando isso acontecer, irmão Fernando, não disse que eu não te avisei. Foi isso que ele falou. Olha só. Não disse isso antes porque ainda... Aqui, lembre-se, se eu já tinha avisado. Se isso acontecer, ele diz assim, lembre-se que eu já avisei vocês que isso ia acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos quase no fim aqui. Abre a sua Bíblia em Timóteo 4:3. Agora você vai entender porque os mensageiros cada vez vão ser mais escanteados. E os mensageiros, vai chegar um tempo que nem vão pregar mais. Vão pregar aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que os mensageiros têm para entregar para eles. Amém? Olha só. Timóteo 4:3. Glória a Deus. 2 Timóteo 4:3. Segundo Timóteo 4:3. Acharam aí? Se não acharam, eu li aqui. E diz assim,
Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção à verdadeira, assim,